Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Santo, santo. Mais uma vez, Senhor, em tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor me concede, Pai, na tua presença. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Sei que tudo, Senhor, está em suas mãos, Pai. Soltado, Sei que o engrandecido seja Senhor, o Pai, nome. é o dono de todas as coisas, Pai. O Senhor é o que nos dá ânimo. O Senhor é o que nos dá alegria. O Senhor é o que nos sustenta. O Senhor é o que nos leva, o que nos traz, Pai. Eu Sim, Pai. coloco, Senhor, a minha vida em tuas mãos, Senhor. E te agradeço. Porque eu sei, confio em ti, Senhor. Sei que a tua palavra é o alimento, Senhor. Sei que sem ela eu não viverei, Pai. A minha preocupação, Senhor, é grande, Pai. Em estar contigo, Senhor, ouvir a tua palavra. Sentir, Senhor, que o Senhor me guia, que o Senhor me leva, que o Senhor me traz. Que o Senhor Exaltado tem um seja o domínio sobre mim, Pai, em todas as áreas, Pai. glórias Não ao me teu nome, esqueço Senhor. de ti, Senhor. E tudo em minha vida te dou graça, Senhor. Porque eu sei que o Senhor me ouve, Pai. Obrigado, Tudo Senhor. aquilo que passo, Senhor, é porque eu mereço, Senhor. Tudo aquilo que sinto, Senhor, vem de ti. Por nossas Abençoa os vidas, meus irmãos, ó Pai, que vão Senhor. participar desse devocional nesse dia, e aqueles que Glória. não vão também, Senhor. E aqueles que Aleluia. tiverem oportunidade, Senhor, de ler a palavra, Senhor. Abençoa o Jurandir, Senhor, que tem nos ensinado, que tem passado o seu conhecimento para nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço a certeza da bênção recebida. Amém. O livro de Naum. A justiça e misericórdia de Deus, a destruição de seus inimigos e o livramento do seu povo. Naum, capítulo 1, diz assim: Peso de inimigo. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é um Deus zeloso, e é que toma vingança. O Senhor toma vingança e o cheio de furor, e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e é o culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e esgota todos os rios. Desfalecem Baçã e Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta na sua presença. E o mundo e todos os que nele habitam. Quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por eles derribadas. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca.
De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguro que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu os tenha afligido, não o afligirei mais. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição, farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Bom, você quer começar comentando alguma coisa, mano? Não, prefiro ouvir você por enquanto. Beleza. Bom, aqui no livro de Naum, é bom salientar que esse é o livro que Jonas gostaria de ter escrito, né? Então a gente tem ali o livro de Jonas, o livro de Miqueias, e aqui já vem Naum. Jonas ele foi escrito no ano 760 antes de Cristo, e ele foi lá anunciar que os ninivitas deveriam se arrepender e se corrigir dos seus maus caminhos, porque o Senhor não estava satisfeito com o caminho deles e que o mal sobreveria. E os ninivitas tiveram muita pressa, né, de ir lá e se corrigir. Parece que eles já vislumbravam aí que tinha uma sombra no horizonte e que algum mal poderia sobreviver sobre eles, e aquela palavra veio como uma palavra-chave de livramento, que até o rei, né, mandou que as pessoas vestissem saco lá. Foi muito rápido, né? E Jonas, que já havia fugido do Senhor, que já não queria levar uma palavra de paz, que não queria levar uma palavra de esperança para Nínive, que queria mais é que eles se explodissem mesmo, que eles se lascassem, como diz o termo abrasileirado, né? Aportuguesado. Ele se lançou no mar, foi, né, engolido lá por aquele monstro marinho lá e tal, não sei o quê, foi cuspido lá numa praia e teve que andar pra caramba, porque Nínive não tinha praia, enfim. Teve todo um transtorno para ele chegar lá, pregar uma mensagem contrariado e ver o povo se arrepender e Deus usar para com eles de benevolência e de misericórdia, né? Então, o livro de Jonas, no caso, ele é um chamado ao arrependimento, né? E ele foi escrito 100 anos antes desse livro aqui de Naum. Então a gente vê que houve um arrependimento, eles se corrigiram, se colocaram diante de Deus lá, mas esse arrependimento, né, ele não durou, né? Ele ficou ali por uma geração, mas os ninivitas voltaram ali para os caminhos maus e veio o Senhor e trouxe juízo. Então o Senhor, ele na sua palavra, ele diz assim: faria eu alguma coisa sem antes avisar aos meus escolhidos? Faria eu alguma coisa antes sem trazer uma mensagem, né? E foi o que o Senhor fez. Ele mandou o profeta lá, o profeta avisou, uma geração usou de arrependimento e voltou ali a uma prática melhor, né? Mas não durou, né? E como ela não durou, veio Naum trazendo essa mensagem, dizendo para eles que o mal havia chegado. Então, por isso que a gente brinca, né? De uma forma geral, o pessoal, quando vai ensinar, quando vai falar, quando vai comentar sobre Naum, ele fala: é o livro que Jonas queria ter escrito, porque é o livro de juízo, né? Olha, sobre vocês vai vir aí um juízo. E para falar um pouco a respeito da Síria, né, que era uma potência mundial naquela época, era uma potência da antiguidade, a Síria, enquanto império, ela se destacou ali 1.300 anos antes de Cristo até o ano 609 ali antes de Cristo. Então ela ficou ali por 700 anos, né, no apogeu ali, ela ficou por 700 anos mandando naquela região, né, dominando sobre outros povos, enriquecendo e tal. E posteriormente ela foi dominada pelo Império Babilônico, né? Quando a Síria caiu, outro império surgiu, né? E aí esse foi o Império Babilônico.
mas ela se destacou porque ela tinha um exército profissional. Então, o rei, né, ele custeava um exército. Não era assim, olha, nós vamos fazer guerra, nós vamos pegar ali o camponês, nós vamos pegar o ferreiro, nós vamos pegar o padeiro, nós vamos pegar as pessoas que trabalham aqui no dia a dia, que têm outras atividades, e quando nós formos para a guerra, nós conclamamos essas pessoas. Não, ele tinha um exército profissional. As pessoas eram preparadas já para a guerra. Então, a profissão deles era ser soldado, né? E eles eram brutais, né? Nas suas táticas de guerra, eles eram brutais ali. Quando eles dominavam sobre o povo, eles eram perversos, né? Eles não tinham misericórdia, não. E a administração do Império Assírio, ela era centralizada, né? Eles tinham o domínio do ferro, eles já sabiam como utilizar o ferro, então as suas lanças, né, os seus carros, eles eram de ferro. E lá eles tinham uma política, né, os assírios, ó, vou dominar, por exemplo, sobre São Paulo, né, sobre a cidade de São Paulo. Eu venço pelo exército, pela força da estratégia, pela força do povo aqui, do braço, da lança, do armamento, da estratégia, enfim. Domino sobre São Paulo. Aí eu pego o povo de São Paulo e vou levar para um outro lugar que eu domino, tipo Rio de Janeiro, né? Vou pegar uma boa parte do povo, vou levar para o Rio de Janeiro. Vou pegar uma parte que está no Paraná e vou trazer para São Paulo. Por quê? Porque no entender deles, essa era uma forma de quebrar a unidade e evitar que houvesse uma revolta, né? Por quê? Porque as pessoas ali teriam hábitos diferentes, não se conheceriam, teriam costumes diferentes, teriam preconceito um com o outro, até para falar a verdade, né? Então, demoraria mais para eles quererem se organizar e fazer uma revanche, fazer uma revolta, ou conversar ali nas câmaras em secreto para poder sair do domínio assírio. Então, essa era a estratégia, né, que eles tinham de dominação sobre outros povos. Aconteceu até um fato interessante, que quando eles fizeram isso ali com o povo de Israel, quando eles levaram cativos o povo de Israel, após ali o sermão, né, de Amós, né, o que acontece? Os novos moradores, né, eles começaram a ser atacados por leões. E aí eles foram reclamar com o rei e falou assim, olha, a gente precisa que você mande para cá algumas pessoas que conheçam o culto ao Deus da terra, porque nós não estamos sabendo cultuar e nós estamos sendo atacados por esses leões aí. Então, no entendimento deles, por que antes o povo que estava aqui não era atacado e agora que a gente veio para cá, nós estamos sendo atacados? O que nós estamos fazendo de diferente, né? Então, no entender deles, eles estavam sendo atacados por isso. E aí, aprove ao rei levar lá o sacerdote, né? Alguém que conhecesse o culto a Deus, para que eles fossem ensinados, né? E essa prática fosse adotada e os leões ali parassem de atacá-los, né? Então você vê que é interessante, porque o próprio Israel foi levado em cativeiro porque não adorava o Deus da terra, né? E aí, quando eles saíram, eles tiveram que levar para lá um sacerdote que conhecesse, então, o Deus da terra, para que eles pudessem adorá-lo. Então, levaram um sacerdote lá, um levita, né, para que ele pudesse ensinar o culto ao Deus correto. Embora, né, a Síria lá continuasse com essa questão do politeísmo, né, com essa questão de povos diferentes, e ali se encerrou realmente o Reino do Norte, mas fica essa curiosidade, né, que aconteceu ali. Então a Síria, ela tinha esse desenvolvimento todo, né, e eram politeístas e tal, e eles tinham uma muralha lá. Eu procurei algumas fontes, sabe? Quando eu vou preparar eu vou falar que eu sei que eu vou falar, né? Tem aquilo que a gente acha que sabe, que acha que conhece da palavra, mas quando a gente tem o tempo, né, a gente tenta buscar em outras fontes e acrescentar alguma coisa, até para falar com mais propriedade, até para falar com mais embasamento. Então eu gosto muito do Augusto Nicodemos, eu gosto muito do pastor Esteve Hernandes não, o outro lá, como é o nome dele? Me fugiu o primeiro nome dele, mas o Hernandes lá, Hernandes Dias Lopes. O Hernandes Dias Lopes, eu gosto muito do pastor Ernesto Nini, né, que estudei algum tempo com ele lá alguns anos atrás.
e tem um blog que é maravilhoso, né? O Biblioteca Bíblica, né? Que eu recomendo, o irmão lá, Eduardo Galvão, que vocês possam estar vendo algumas coisas, para que a gente possa trazer alguma coisa mais atualizado, mais, né, embasado, enfim. E aí você vê, eu fiquei surpreso, porque eu falei, será que é isso mesmo? A muralha que cercava a cidade de Nínive e algumas cidades, né, ali as sírias, né, da Síria, elas tinham 45 metros de largura. Poderiam andar 3 carros com seus cavalos ali, né? Quando a gente fala de carro, era uma biga, né? Eram os carros com É, cavalos ali puxados em cima da muralha. você vê, né? 45 metros de largura. Cara, é como se fosse um prédio de 3 andares ali, de largura, de largura. De Sim, sim, comprimento, sim. alguns lugares da muralha poderia chegar a 30 metros de altura, né? Você Então, vê, né? 30 metros de altura, se o pé direito de um prédio de 3,5 metros, a gente está falando de um prédio aí de 10 andares, de 11 andares, construído ali em Era três pedra, né? vezes a muralha da China. 3 vezes a Entendeu? largura da muralha da China. E aí você pega alguns pontos, a muralha tinha 12 quilômetros de extensão, pelo que eu estava verificando, né? E em cima da muralha ele ainda construía umas torres de vigia, né? Eles construíam ali umas colunas, né? O cara ficar lá em Sim, cima, como se fosse um atirador que a gente vê nos presídios aí, né? Os atiradores em cima da muralha, que podia chegar a 60 metros, que aí é um prédio de 15 andares. E aí você fala, mas como assim? Imagina que não tinha, né? Então a gente fala muito das pirâmides, a gente fala muito aqui da pirâmide na região da América do Sul, né? Que os incas ali, os maias e tal, os homenotecas ali. Então você vê, pô, meu Deus do céu, a engenharia dos caras era bem desenvolvida e era na força do braço, não tinha eletricidade não, sim, sim, né? Então, não vou nem falar de equipamento mais pesado, mas não tinha gasolina, não tinha vapor, não tinha eletricidade, né? E os caras faziam os negócios ali gigantescos. Então, esse era o Império Assírio, né? Cuja capital era Nínive. Eles dominavam naquela região, tinham o domínio do ferro, eram muito cruéis, tinham um exército que era um exército pago, eles dominavam ali sobre o povo e eles levaram o povo de Israel cativos, né, e espalharam pelo mundo até que riscou-se, né, o nome das 12 tribos do norte, praticamente, né? Eles foram espalhados no mundo, alguns montaram algumas sinagogas, sim, alguns montaram alguns pontos de estudos, que foi muito favorável no Novo Testamento, mas aqui o Velho Testamento nem estava todo terminado ainda, né? Quando aconteceram esses fatos aqui. E aí então Deus se levanta contra essa nação, porque Deus é o Deus de, como já foi comentado aqui em outros momentos, Deus é o Deus de toda a terra. Ele não é só o Deus de Israel, né? sim, Ele não é só o Deus de Judá, ele não é só o Deus de Jacó ou de Abraão. Antes de Abraão, já havia um sacerdote para qual Abraão ofereceu sacrifício, não é isso? Então, sim. Deus, ele é o Deus de toda a Melquisedeque. terra. Agora, ele pode nos chamar para alguns trabalhos, para alguns serviços, né, que ele queira nos colocar. Então vocês vão ser aqui os levitas da humanidade, né? Podemos dizer isso, né? Então na tribo de Israel tinha lá a tribo de Levita, que era a responsável por manter ali o culto a Deus, a forma como Deus queria ser cultuado, a forma como a população deveria se proceder, como que o rei deveria seguir segundo o conhecimento da palavra de Deus. Então aqui Israel no Velho Testamento, ele era os levitas da humanidade, né? A ideia era que eles fossem esses levitas da humanidade. E a igreja no Novo Testamento é o levita, né, desse mundo moderno. Então nós temos essa missão de propagar o evangelho, de propagar a palavra de Deus, de dar testemunho, de vivermos segundo essa palavra, enfim, conforme e servir a Deus conforme ele quer ser servido e não conforme a nossa vontade, né? Eu não tenho um Deus para que ele só me agrade, né? Eu tenho um Deus para servi-lo, né? Ele está acima e eu estou embaixo, não é isso? Então algumas Sim, pessoas falam assim: ah, não, eu não quero ir para a igreja porque tem que mudar o comportamento, eu não quero fazer isso porque tem que aquilo outro, eu não quero aquilo porque aquilo outro, e fica condicionando, né? Então, não é Deus que está. Você não está servindo a Deus, é Deus que está te servindo, né? Dentro desse contexto. com, Então,
nesse contexto. Como o pessoal teve essa questão do arrependimento aí, não teve o arrependimento por gerações, conforme lá foi pregado em Jonas, aquela geração se arrependeu, naquele momento eles tomaram uma posição de arrependimento, o mal ficou em suspenso, porque é isso que acontece, olha, você vai ser condenado se você não fizer isso aqui, é igual um tratamento médico, não é isso? Você está passando por uma enfermidade aí, e você está fazendo um tratamento para melhorar dessa enfermidade. Mas o médico pode chegar em algum momento para qualquer um de nós e dizer assim, olha, você tem um problema de saúde que ele tem que ser tratado de eterno. Ele vai ficar controlado, não é isso? Então o pecado que de perto nos rodeia é mais ou menos assim, né? O Senhor fala assim, olha, você fez o tratamento direitinho, você cumpriu aqui com os estatutos, estou deixando em suspenso essa sentença enquanto você andar direito. Se você deixou de andar direito, aquela enfermidade volta, não é isso? Ela vai aflorar. Verdade. E foi o que aconteceu aqui, então, no caso deles. E aí, entrando propriamente, né, no texto, conforme a gente está falando, Naum, né, que foi escrito aqui entre o ano 663, 600 anos e 12 ali antes de Cristo, e eles têm uma convicção maior dessa data, porque dentro do texto, quando a gente começa a ler, ele traz alguns elementos que foram documentados na história, não só no livro de Naum. Então ele fala assim, ó, esse evento que ele citou aconteceu nessa época. Então, como ele citou o evento, foi escrito dentro daquele período. Então, às vezes, o próprio livro ele dá indicação de quem o escreveu e a época em que ele foi escrito, né? Então, é o que acontece aqui com o livro de Naum. Ele cita a queda da cidade egípcia lá, né, de Tebas, se eu não me engano, em 603, e ele cita a queda de Nínive, que aconteceu em 612, que foi quando o Império Babilônico, então, tomou ali. Aqui no livro de Naum, Israel já havia sido levado cativo, né, porque quem levou Israel cativo, o Reino do Norte cativo, foi a Síria. E a Síria aqui, ele está avisando que ia cair, ia ser dominada pelo Império Babilônico. Então, a Síria, na verdade, já havia dominado sobre aquela região ali. E aí ele começa. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva a indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então, isso vem de acordo com o que nós estamos falando aqui. Primeiro, o Senhor trouxe uma palavra de exortação. Primeiro, ele trouxe uma palavra de orientação para que eles se arrependessem, para que eles pudessem ficar livres de qualquer julgo, né? Como esse arrependimento não durou mais do que uma geração ali, então ele está falando, ó, o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas ele é grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Por maior que seja o império, por maior que seja a força, por maior que seja a ideia do camarada de governo ali, ele não é maior do que Deus, não é isso? Então, a pessoa pode estar confiada na força do seu exército, ela pode estar confiada na força do seu poder, mas quando apraz, né, quando apraz a Deus, esse império ele cai rapidamente. Algumas formas que a gente lembra na história aí de impérios que eram muito grandes e caíram, você vê, por exemplo, o Império Grego, né? Alexandre morreu, foi dividido, porque ele não tinha filhos, não tinha herdeiro, então os generais dele dividiram o império. Então você fala, puta, Alexandre o Grande e tal, como que aconteceu? E eles têm influência até os dias de hoje e tal. Falando, ele morreu, não tinha herdeiro. Aí os generais dividiram o império dele. Você pega Napoleão, né? Napoleão é aí tal, não sei o que, czar e tal, não sei o que. Fez uma estratégia ruim, foi derrotado pelo inverno russo. Aliás, muitos exércitos foram derrotados pelo inverno ali, né? O cara que atravessar uma região de frio, né? Muito grande ali, sem logística, sem estratégia, ficando semanas ali andando no gelo, e é derrotado Sim. pelo frio. Tem todo um armamento e não vence. Então, assim, grandes impérios caíram, né, muito rapidamente até, quando foi tomada a decisão de Deus, né? Por Sim. morte, por falta de estratégia, porque apareceu um império Sim. mais forte, enfim, por vários mecanismos. E aí o Senhor traz aqui na palavra dele, né? Ele
É tardio em irar-se, mas ele é grande em poder. E jamais inocenta o culpado. Foi dada a oportunidade ali para o Império Assírio, Deus segurou a mão, eles ficaram confiados ali na sua grande força, nas suas muralhas, ficaram confiados ali nas suas torres, ficaram confiados ali no seu ferro, ficaram confiados ali em tantas coisas, mas veio o Império Babilônico, né? Em alguns textos a gente vê lá que foi também, eles tiveram algumas batalhas, mas quando entraram foi rápido, né? Depois que eles penetraram na muralha, o negócio não demorou. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Repreende o mar, e ele seca. Faz com que todos os rios fiquem secos. Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Os montes tremem diante dele, e as colinas se derretem. A terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os seus moradores. Então aqui o Senhor ele vem falando, Naum, quando ele está narrando aqui, sabe o que me lembra? Me lembra aquelas conversas ao pé de fogueira. Parece que ele está conversando com alguém, né, a respeito da queda, como se ela já tivesse acontecido, né? Na cabeça dele ele tinha certeza que aconteceria, não tinha acontecido, mas estava ali por aqueles dias, e parece que ele está conversando com alguém, né? Está ensinando os mais jovens, né? Sabe aquele povo de tradição oral, como não tem muita coisa escrita, mas ele está contando histórias ali ao pé da fogueira que lembram algumas coisas do passado. Olha, no passado aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então esse linguajar que ele poético, né, que ele traz aqui, essa constatação a respeito de Deus, ela e da certeza, né, de que os inimigos seriam derrotados e de que Israel seria vingado, né? Ele fala assim: num momento eles foram instrumentos de Deus para castigo do povo que não quis ouvir, porque Israel também não quis ouvir, né? Mas como eles também não se consertaram, né? Eles pagaram por essa desobediência, e o Senhor ele traz essa linguagem mais poética aqui, né? Naum traz nessa linguagem de reconhecimento ao poderio de Deus, que chama muito a minha atenção, né? Então aqui esse versículo do 1 ao 5, né? O caráter de Deus ele é descrito, né? E ele é colocado como ciumento, vingativo, irado, por um lado, né? E ainda lento em irar-se e grande em poder, por outro. Ele controla o universo e todos os seus habitantes. Seus ciúmes é o ciúme justo de um marido pela esposa que ama, e não uma inveja da felicidade dos outros. Israel é a esposa de Jeová, né? É a sua noiva querida, né? Aí no versículo 6 e 8 ele diz: quando ele pune, ninguém pode resistir a ele. No entanto, ele é bom para aqueles que confiam nele. Seu julgamento varreria como uma inundação a Síria, destruindo Nínive, sua capital. Então essas palavras, elas estão dirigidas aqui aos assírios, né? Deus estava prestes a destruí-los. Aqueles que tramassem o mal contra o Senhor cairia. E isto provavelmente se refere lá aos governantes da época, que eram Senaqueribe, né? Ou Rabzaque, que eram os governantes do Império Assírio ali até aquele momento. Até aqui, você quer fazer algum comentário, mano? Não, você estava vendo, porque você citou aí, né, a respeito dos tempos antigos em que as nações eram divididas, como recentemente foi a Alemanha, né? Sim, A Rússia e os Estados Unidos ficou com uma parte e a Alemanha com outra, sim. até algum tempo atrás. E Fizeram você até um citou muro, né? também que esse livro, você citou também que esse livro, ele leva, seria um livro que Jonas gostaria de ter contado, e me levou aqui no capítulo 4 de Jonas, quando Jonas desgostou extremamente, né? E ficou revoltado, ressentido, né? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarso, pois sabia que és um Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e te arrepende do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Quer dizer, Já que Jonas, você está em Jonas, dá uma lida no 4:2 aí, por favor. pois é esse mesmo. É esse mesmo, né? Orou, É isso aí. orou o Senhor Esse, e disse: Ah, Senhor, não foi por isso que eu disse, estando ainda na minha terra?
Por isso me É isso preveni, aí. fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e se Isso arrepende aí. do mal. Né? Então, Deus ele tem compaixão das pessoas que se arrependem, que reconhece Ele, que se volta para Ele. Deus não quer o mal de ninguém. Deus quer o bem, mas quer que a pessoa obedeça, né? Que a pessoa siga os mandamentos e não continue na perversidade. E muitas vezes nós continuamos por força da mente, por orgulho, por vaidade, sabe, por querer dobrar o outro como se fosse uma barra de ferro. Não, não tem como, meu. E fica difícil, né? Fica difícil. É o Eles livro de levam Jonas, também. né? Oi? Esse livro também me levou aqui no. Estava lendo aqui, você estava lendo, eu estava prestando atenção. Você falou também do tempo em que foi escrito, né? E Sim. eu fui lá, 663 e 612. Isaías, e levou-me lá em Isaías 59, mas eu vou achar aqui e depois eu leio. Pode prosseguir, Zé. Então, o livro de Jonas, ele é um livro chamado ao arrependimento. Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender, do povo se arrepender, da nação se arrepender. É uma chamada ao arrependimento. E quando Jonas traz essa palavra, eles realmente se arrependem, né? Eles realmente se corrigem, só que depois não perdura, né? É aquilo que a gente estava falando. É como a, 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 a semente, né, que cai ali numa terra que não está preparada e ela acaba não tendo vida, né? Porque a terra, ela tá ali plantadinha, tá ali bonitinha, mas a terra não estava preparada e ela acaba não durando, né? Outra coisa que a gente pode falar do Império Assírio aqui, né, é que foram encontrados, a arqueologia encontrou ali milhares, né, de placas de argila. O pessoal fala ali da escrita cuneiforme, né, em forma de cunha e tal, e que ajudou, né, o que ajuda ainda, eles ainda continuam cavando lá, a saber um pouco da cultura da época, né? Então, tem documentos aí achados, né, escritos em tabletes de argila, em que é narrado muitas coisas ali da época em que o Império estava em pé. E, inclusive, né, um texto bem conhecido no nosso meio aí, que é o texto de Gilgamesh, que é uma outra história do dilúvio e ela é escrita anterior ao livro de Gênesis. É muito parecido com o livro de Gênesis. Algumas pessoas dizem até que o livro de Gênesis teria sido uma cópia dessa história de Gilgamesh, né? Então, não é só a Bíblia que fala sobre o dilúvio, né? Na época, lá naquela região, corria a boca pequena essa conversa, com algumas alterações, né? Porque quem conta um conto aumenta um ponto, né? E assim como em Verdade. outras culturas lá na China, se fala do dilúvio, aqui os índios tinham essa cultura de que houve um dilúvio universal. Então, quando as pessoas começam a narrar isso em muitos lugares diferentes, né? A, a história, né? Os pensadores aí, os homens mais inteligentes que nós, eles dizem que isso não é uma coincidência, é uma memória. É uma Certo. memória coletiva, né? Bom, então, é, é, já foi dito aqui que os assírios eles eram politeístas, que já foi dito aqui que eles tiveram lá eles serviam os deuses lá conhecidos na Mesopotâmia, né, que eram os deuses que outros povos também adoravam, Assur, que era o deus da guerra, Shamash, que era o deus da justiça, enfim, algumas outras divindades, e algumas que faziam menção a elementos da natureza, né? A partir do versículo 7, o autor, aliás, o versículo 6, né, ele diz: quem pode suportar a indignação do Senhor? E quem subsistirá diante do seu furor e da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Aqui, provavelmente, fazendo menção a essa convicção de que eles tinham de que o nosso exército, de que a nossa muralha, de que nós estamos protegidos, porque além de uma muralha, ainda tinha um fosso. Imagina, os caras passaram muito tempo ali protegendo o rei e o império, né? Mas aí ele fala, né? O Senhor na sua cólera e na sua ira, ele se derrama como fogo, e as rochas são para ele nada, elas, né? Elas são por ele demolidas, né? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia,
e conhece o que neles se refugiam. Aqui é praticamente uma cópia do Salmo, né? Esse texto aqui. E ele continua: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Com trevas o Senhor perseguirá os seus inimigos. O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes, porque ainda que eles se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos pelo fogo, né? Então aqui o Naum, né? Eu já ia falar o salmista, né? Porque ele é tão poético, né? Que ele está dizendo que não adianta o que eles vão planejar, não adianta o que será que ele vai pensar, não adianta o que Rabsaque vai falar, né? Eles estão se sentindo seguros, né? Ali na sua fortaleza, eles estão se sentindo seguros porque tinham exterminado já o povo de Israel e falaram assim: quem é vocês aí para estar falando? Nós já pegamos vocês do lado de cá, agora nós vamos pegar vocês do lado de lá. Nós estamos aqui supremos, nós estamos dominantes aqui, né? Só que não é bem assim, né? Então, aí o profeta ele traz esse pensamento, né? Ele traz assim: ai de vocês, né? Ai de vocês. Ele fala, o verso 10: porque ainda que se entrelacem com os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não afligirei mais, porque para Deus, Israel e Judá é uma coisa só, você concorda? Eles se separaram politicamente, se afastaram da presença de Deus, mas para Deus é tudo descendência de Abraão, é tudo descendência de Jacó, são as 12 tribos de Israel, né? E aí ele falou assim, olha, ainda que eu tenha permitido que você afligisse, né, porque foi isso que aconteceu, não permitirei mais. Ainda que você esteja planejando invadir lá, ainda que você esteja planejando fazer alguma coisa contra eles, não vai rolar, né? Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você, romperei os laços que os prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que o leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Aí ele novamente traz um texto, né? Que é bem conhecido, né? Essa citação ela é repetida, né? Algumas vezes, né? Era a forma como o Senhor ele era reconhecido, na verdade, né? Aquele que anuncia as boas novas e aquele que anuncia a paz, né? Tanto que o Senhor ele é o príncipe da paz, né? Deus forte, poderoso, Pai da eternidade e príncipe da paz, né? Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Então aqui Deus deixa uma mensagem para o povo de Judá, que provavelmente a Síria estava planejando invadir lá também, né, da mesma forma que aconteceu com Israel, mas não aconteceu sobre o governo assírio, né? Sobre o governo, porque o governo assírio aqui, ele caiu, né? Mas assim termina, no caso, o capítulo 2, capítulo 1, na verdade, né? Acaba o capítulo 1, e a partir do verso 2, aí tem 3 capítulos, né? Só esse livro. O Senhor continua, né? Falando palavras de juízo a respeito da Síria, né? Então, aqui a gente vê aqui, Deus é soberano, né? Ele é soberano, não, ele reina sobre os governos do mundo e o que acontece é por sua permissão, né? O mundo ele jaz no maligno, obviamente, né? O sistema de coisas jaz no maligno, mas o Senhor já determinou o tempo em que essas coisas haveriam de mudar e o calendário profético, né? Aliás, o
todo o calendário está correndo, né? E aí essas coisas, no tempo certo, no tempo de Deus, serão subjugadas, e o que o Senhor tem dado para nós aqui é tempo para que haja arrependimento, é tempo para que haja correção, é tempo para que haja mudança de rota, né? O que eu percebo aqui é que se não houver arrependimento, não houver consciência de que Deus está acima de tudo, e que Ele é o provedor de todas as coisas, e que Ele tem um domínio de tudo, embora Ele disse que do mundo jaz o maligno, mas Ele é quem domina tudo. Se você está errado, é o inimigo agindo na sua vida, mas se você se arrepender e reconhecer o Senhor, ele volta, ele volta. Ele se arrepende do mal que ia fazer e te abençoa. Agora, se você continua na dureza do seu coração, se a nação continua na dureza do coração e não se arrepende, o mal fatalmente virá sobre ela. Porque, como ele disse, não tem o culpado por inocente. Então não adianta. É o que acontece hoje em dia, né? As pessoas elas se esquecem de que Deus é o provedor, que Ele está acima de tudo. E não vai, não vai. Aqui esse livro me leva lá em Isaías, no versículo, Isaías 59, versículo 18, diz assim: conforme foram as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará a elas sua recompensa. Quer dizer, cada um vai ter, não só cada um, mas cada nação, né, terá a recompensa conforme as suas obras, terá a sua retribuição. E o furor aos seus adversários, a recompensa aos seus inimigos, as ilhas dará a ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, a sua glória desde o nascente do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas, e o Espírito do Senhor arvoará contra ele a sua bandeira. Então, não adianta. Tem que parar, ver onde está errando e começar de novo. Porque se continuar no erro, vai perecer. Vai perecer. Enquanto eu estava estudando aqui mais cedo, né? Eu estava lendo, né? E o Senhor me fez lembrar, né? Uma passagem que eu vou ler aqui. A gente está com um pouquinho de tempo. E ela diz assim, né? Felipe e o eunuco. Um anjo do Senhor disse a Felipe: levanta-se e vá para o sul, no caminho que desce a Jerusalém e a Gaza. Este se acha deserto. Felipe levantou-se e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentando na carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Felipe: aproxima-se dessa carruagem e acompanha. Correndo para lá, Felipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías, então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Então, esse texto aqui chama atenção para algumas coisas. Primeiro, que o homem ele era de uma outra região, né? Ele era da Etiópia. E ele foi para Jerusalém para adorar, então ele era judeu, certo? Então tinha uma comunidade forte judaica lá na Etiópia. Inclusive eles dizem que a Arca da Aliança está até para lá, né? Tem esse boato. E eles têm textos muito antigos lá da Palavra de Deus e do Velho Testamento. Só que quando ele teve um encontro ali, Felipe teve um encontro com ele perguntou assim: você entende o que você lê? Ele falou assim: como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Mas ele já era da religião, ele já foi para lá para adorar, então ele deixou a porta aberta para ele estar aprendendo, e aí ele ouviu falar de Jesus, né? Porque Felipe trouxe essa palavra a respeito de Jesus para ele, e aí na frente o texto vai dizer que ele foi
que ele foi batizado. Então, assim, às vezes nós estamos na presença de Deus, às vezes nós estamos tentando seguir a Deus, servir a Deus, nós temos até um bom comportamento ali, nós tentamos e tal, mas nós precisamos de um pouco mais, a gente precisa caminhar um pouco mais, e aí, com alguma dificuldade, o Senhor envia, né? Ele pega alguém de algum lugar lá e fala, ó, encosta naquele camarada, vai até ele, faz algo de extraordinário. O Senhor nos envia como profeta, né, para abençoar a vida de algumas pessoas, da mesma forma que em algum momento nós fomos abençoados, e da mesma forma que ele levanta profetas para ir nas nações e para pregar lá, e para falar das coisas de Deus, e para falar do amor de Deus. A questão é que, às vezes, essa planta, ela não brota, ou ela não dura, né? A pessoa, ela ouve, ela é ensinada, ela é tratada, ela é orientada, mas ela não permanece, muitas vezes, né? E aí um outro texto que me chamou a atenção não é o caso do eunuco, tá? O caso do eunuco, o eunuco continuou, a Bíblia fala aqui desse texto que ele foi batizado, que ele foi embora. O que eu quero dizer aqui só na questão, Deus prepara alguém para ir te ensinar, Deus prepara alguém para ir em seu socorro, Deus prepara alguém para orar por você, para trazer uma palavra, para te orientar, né? Então, é nesse sentido que eu quero falar aqui da palavra do eunuco. Ele era de uma outra terra, foi a Jerusalém adorar, ele precisava de algo mais, ele estava lendo o profeta Isaías, ele estava lendo o Velho Testamento, o Novo Testamento não estava escrito, mas Deus enviou a ele um diácono ali, né? Enviou um evangelista para ele, para explicar quem era Jesus. Olha só, né? Para que ele pudesse ser missionário lá para onde ele ia também. Então, Não é? Deus prepara as pessoas para estarem ao nosso redor, nos ensinando a palavra dele. Deus prepara as pessoas para que estejam nos ajudando espiritualmente, para que estejam nos dando uma direção, para que estejam nos orientando. E aqui diz até que é o seguinte, né, que depois que Felipe saiu de perto desse homem, ele foi trasladado para outro lugar. O que é trasladar, né? Estralou o dedo, ele foi aparecer 1.500 quilômetros em outra direção, tipo isso, né? Então, olha como que é poderoso, né, essa questão do evangelho. Mas, por outro lado, né, eu quero também deixar aqui Romanos, capítulo 1, logo no verso 30, quando o apóstolo Paulo ele está escrevendo aqui, e aí ele define, né, os homens, ele define a humanidade, ele define a nós aqui, como, quer ver? Ele fala assim, por haverem, no verso 28 de Romanos, capítulo 1, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza, maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, e aí ele vai discorrendo, uma série de outras coisas, né? E ele está falando no texto a injustiça e a impureza dos seres humanos. Então a pessoa, quando ela dá as costas à palavra de Deus, quando ela não quer ouvir a voz do Senhor e tal, o Senhor, diz aqui o texto, né, de Paulo, ele diz assim, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. O que ele quer dizer com isso? Ah, Deus forçou o pensamento? Ele falou, não, amigo, eu deixei você ir pelo seu caminho sozinho. Eu estou tentando ir com você. Eu estou tentando te orientar. Eu estou tentando te trazer a razão. Mas você não quer. Você quer pagar preço, você quer ver onde isso vai dar. Então o Senhor deixa você ir. Então a gente fala a vontade permissiva de Deus, né? Na sua vontade permissiva, o Senhor fala, então vai, querido. Eu deixo, eu permito. Eu estou tentando te orientar, eu estou tentando te ajudar, eu estou tentando andar com você. Isso é o que ele fala a respeito da humanidade. Isso é o que ele fala a respeito do ser humano. Então, de todas as coisas que ainda existem que não são boas, ele fala que o homem ainda é inventor de mal. Então, assim, além de todas as coisas que Satanás já joga na nossa vida, ele já joga na vida do ser humano, eu quero dizer, na nossa vida, que eu quero dizer é a vida do ser humano como um todo. Não estou dando legalidade para Satanás aqui na minha vida, não. Em nome de Jesus, que todas essas coisas caem por terra, né? Mas eu quero dizer assim, o ser humano, além de todas as coisas que Satanás já faz, ele fala assim, ô cão, ô Satanás, ô Lúcifer, você não pensou nisso aqui, ó.
Cara, eu tive uma ideia para melhorar isso aí, para piorar isso aí, né? Então, sabe, já não bastasse tudo que acontece, o homem ainda inventa males, né? Ele passa uma série de coisas aqui, né? E aí é por isso que nós estamos, né, aqui, por isso que a gente se reúne aí, essas manhãs lá, o Fábio lá atrás, com os Por isso que irmãos me que chamaram, é por isso que estavam eu mais chamei ativos você, ali, e é assim por isso que você está sucessivamente. aí. E amanhã, se nós não estivermos aqui, provavelmente outra pessoa estará ministrando aqui, estará falando, né? Porque a ideia é que haja mesmo um revezamento, que as pessoas vão falando e que uma hora vai estar o James, uma hora vai estar o Fábio, uma hora vai estar o Caio, que não está tendo oportunidade no momento, mas quando o trabalho dele der essa oportunidade, com certeza ele vai estar ministrando. Uma hora vai estar a Ruth, né? Que não está tendo oportunidade no momento, mas quando ela tiver na oportunidade, ela vai estar ministrando, e Dona Marineide, enfim, né? Todas as pessoas e outras que o Senhor há de acrescentar, porque a intenção, a ideia é apresentar ao Senhor Jesus. A ideia é fazer o trabalho de Felipe, né? O Senhor nos mandou para anunciarmos as boas novas. O Senhor nos mandou para pregarmos a sua palavra, né? E as pessoas que forem se achegando e receberem esta palavra, elas serão curadas, elas serão prósperas, elas serão abençoadas, elas serão lavadas e remidas no sangue de Jesus. Talvez a gente nunca se encontre pessoalmente, nunca se cumprimente, nunca se dê um abraço, mas o Senhor estará na sua vida, o Senhor estará sobre você, sobre a sua casa, e Ele há de abençoá-lo e levá-lo do laço do passarinheiro aí para a honra e glória do nome dele. Amém, querido? O meu devocional fala a respeito disso, né? Porque eu até vou ler aqui para vocês, para você ver como é que a palavra de Deus se encaixa, né? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em justiça, né? Está lá em Romanos capítulo 1, 18. Aí fala da contaminação. Mais grave que a contaminação física é a contaminação moral e espiritual que invade por todos os lados o mundo atual. O egoísmo, a cobiça, a degradação moral, a violência, o ateísmo, o ocultismo, etc. Tudo isso foi mencionado em uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos por volta dos anos 58 depois de Cristo, conspirado por Deus. Ele inspirado por Deus. Paulo revelou a causa dessa situação e deu o remédio para a mesma. Qual é a causa? Os homens se levantam contra Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Está lá em Romanos 1, 21, 22. Se Deus não nos fez robôs, se não queremos fazer sua vontade, ele nos deixa fazer a nós. Deus entregou o homem rebelde à impureza, às paixões de fome, à infames e à imoralidade. É desagradável ouvir isso. Sim, no entanto, esse é o relato e é o retrato da humanidade. Os jornais, revistas, filmes, televisão, internet refletem diariamente este quadro. Qual é o remédio? É a fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Hoje, mais do que nunca, jovens e adolescentes chegam à conclusão de que as drogas é pretendida a liberdade sexual, os novos estilos de vida, a violência, só fazem aumentar as suas frustrações e desesperos. Mas ainda hoje, o Senhor Jesus Cristo oferece o perdão e a vida eterna. Ele deseja libertar da escravidão do pecado aqueles que o escutam e assim dar um sentido para as suas vidas. Quer dizer, você vê que a Bíblia ela está sempre relatando, informando e tentando tirar o homem do caminho do mal. Mas ele persiste, ele acha fácil. Brigou com Deus, ou brigou com uma outra pessoa, discutiu, se desentendeu. Ah, não vou mais na igreja, não vou mais em determinado lugar. E vai para o mundo e se enterra de vez. Porque não tem outro caminho. Poxa vida, é só a pessoa descer um pouquinho, sabe, Jurandir? Descer um pouquinho
se ajoelhar, falar com Deus, falar, Senhor, onde eu errei? Por que que eu errei? Me perdoa, Pai, me mostra o caminho, me dá a direção, me perdoa. Deus, Ele não nega o perdão a ninguém. Ele não nega. A própria Bíblia relata: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não é tão fácil, meu irmão. E é barato. Não requer despesa, sabe? Não requer tanto sacrifício. Basta ser humilde, basta reconhecer Deus. Se voltar para Ele. Mas não, preferem continuar no erro. Preferem cada vez mais se lamear como porco. Aí fica nessa situação, sabe? É complicado. Não só o ser humano, mas a nação inteira. Muitas vezes paga o preço. Amém, meu amado? Amanhã tem mais, né? Amém. Amanhã tem mais. Para a glória de Deus. Mas bom é estudar a palavra de Deus e bom é conversar sobre ela, né? Muito bom. Então, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, no nome do seu amado e Salvador Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, ó Pai querido e santo, junto com os meus irmãos, meditando na tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo quanto foi falado, obrigado por tudo quanto nós pudemos aqui ouvir, porque nós aprendemos, ó Pai querido, quando estudamos a tua palavra, nós refletimos duas vezes quando nós falamos a respeito da tua palavra, e obrigado pelo que o Senhor fala conosco. Senhor, no nome do teu Filho Jesus, que o Senhor possa visitar os irmãos que estão aí ausentes do devocional e estão ausentes porque eles têm os seus afazeres legítimos ali, estão cuidando, né, Pai, dos seus próprios ministérios ali, mas queremos que o Senhor esteja abençoando-os da mesma forma que pedimos a tua bênção para os que estão participando atualmente, que o Senhor possa, Senhor amado, revestir-nos do seu poder, da sua graça, da sua glória, da sua misericórdia, da sua unção, que nós possamos estarmos irmanados nos teus propósitos e nos teus princípios, ó Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos aqui neste dia, que o Senhor possa, Senhor amado, fazer resplandecer sobre nós a tua graça, a tua glória, a tua paz, que nós possamos caminharmos, Senhor, em novidade de vida, Senhor, que o Senhor seja, Senhor, o nosso guia, que o Senhor seja o nosso orientador, que as palavras, Senhor, que saírem da nossa boca sejam palavras para abençoar, que o Senhor possa colocar pessoas, ó Pai querido santo, diante do nosso caminho, que necessitam de ouvir esta palavra, assim como o Senhor colocou ali no caminho de Felipe, Senhor amado, assim como o Senhor colocou Felipe no caminho do eunuco, o Senhor colocou o eunuco no caminho do Felipe, que o Senhor possa, Senhor, prosperar e abençoar assim também no nosso caminho, colocando pessoas que necessitem ouvir a Tua voz e que nós possamos aproveitar esses momentos para falarmos da Tua palavra, Senhor, porque muitas vezes nós, desapercebidos que somos, deixamos de falar da Tua palavra. Sê conosco, ó Deus, orienta-nos e nos guia, dai-nos em nome do teu Filho Jesus, a tua paz. Visita o Mário aí, Senhor, na sua recuperação da sua enfermidade. Estamos felizes de vê-lo aqui conosco e que a sua graça tem sido sobre ele e que ele já está melhorando, Senhor. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como... Você me conhecer. pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.